Olá, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de C# com MySQL, nesse vídeo vamos fazer um relatório. Eu tenho aqui um DataGrid View, e eu vou clicar no imprimir e ele vai imprimir os dados dessa DataGrid View. Está aqui. É esse relatório que nós vamos fazer. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Se você quiser acompanhar esta série desde o começo, a playlist está na descrição desse vídeo. Então a gente tinha apenas esses 3 botões aqui, até no excluir. Esse não tinha. Então você vai selecionar esse, copiar e colar. F4 para propriedades. Ele vai chamar btn imprimir. Maiúsculo e minúsculo faz diferença em C#. No image, você vai selecionar o ícone que você quer pôr no botão. Importar. Vai na tua pasta de ícones. E seleciona o ícone que você quiser. Eu selecionei esse. Geralmente um ícone de 24 por 24 é o adequado para pôr no botão. Aí você clica no abrir, eu vou pôr no cancelar. Você clica no OK, eu vou pôr cancelar. O texto dele é imprimir. O resto, como você copiou do outro, vai ter as mesmas propriedades. Agora, Ctrl Alt L, mostrou o gerenciador de soluções. Sobre o nome do projeto, clique o botão direito, adicionar, novo item. E aqui no novo item vai ter assim, ó, relatório. Aqui, ó, relatório. Se você não tiver relatório aí, você vai ter que instalar a extensão do Report Viewer. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você fazer a instalação. Isso se faz uma vez só. Como nós já fizemos isso em VBNet, o Visual Studio então tem aqui instalado o Report Viewer. Mas se você não tiver, vai na descrição desse vídeo e instala a extensão do Report View. Então o nome vai ser Relatório Livros Adicionar. Ele adicionou um relatório. Então esse é o design do nosso relatório. Do mesmo modo que nós temos o design do form, a gente tem o design do relatório. E esse aqui é o arquivo, relatório livros.rdlc. Aqui ele vai ter 2 caixas, um relatório tem 2 caixas. Uma é a caixa de ferramentas, Ctrl Alt X, a caixa de ferramentas. E Ctrl Alt D, a janela de dados do relatório. Então eu tenho aqui 2 guias. Do mesmo modo que existem os controles do formulário, existem também os controles do relatório. São esses daqui, ó, que está na caixa de ferramentas. É uma outra caixa de ferramentas. Não é a mesma do form. Aqui no relatório, você vai ver um retângulo assim em branco. Você vai clicar o botão direito e vai inserir cabeçalho. Vai clicar o botão direito de novo, inserir rodapé. Então, um relatório tem 3 partes: o cabeçalho, os itens e o rodapé. Então, o cabeçalho e o rodapé são elementos fixos. Eles podem se repetir iguaizinhos em todas as páginas do relatório, variando apenas o número da página. Já os itens é a relação dos nossos dados. Cada linha é um item. Então aqui eu vou puxar uma caixa de texto para desenhar o relatório. Estamos apenas desenhando o relatório. Então eu coloquei aqui, ó, relação de livros. Isso aqui é um text box, mas é um text box do relatório. Vou colocar assim. F4 para propriedades. Aqui eu tenho fonte,
Na fonte aqui, ó, esse tamanho está com 10. Eu vou dobrar o tamanho aqui, vamos ver se fica bom. Aí, dobrei o tamanho. E vou ajustar. Aí eu tenho aqui embaixo, Text Align. Ele tem Center. Eu vou colocar no centro. Aqui no rodapé, eu também vou pôr uma caixa de texto. E aqui eu vou escrever assim: livraria. Vou salvar o meu relatório. Agora, vamos voltar ao gerenciador de soluções. Gerenciador de soluções. E vamos incluir o quê? Vamos incluir um form para receber esse relatório. Eu não tenho como chamar esse relatório direto. Eu preciso incorporar ele num formulário. Então eu vou clicar no botão direito e vou adicionar. E vou aqui, ó, formulário Windows Forms. Esse form vai chamar FRM Livros Relatório. Clico no adicionar. Ele adicionou o nosso formulário aqui no nosso projeto. Eu vou aqui, ó, em ferramentas, gerenciador de pacote do Nugget, gerenciador de pacotes, e vou aqui, ó. Aí eu vou pôr aqui em procurar, e vou procurar aqui Report Viewer, Control. Então eu digitei Report Viewer Control, e ele me achou esses pacotes. Você vai escolher esse, mas toma cuidado, ó, que esse aqui tem um nome igualzinho, no final é Web Forms. E esse daqui é Windows Forms. Você vai selecionar. Se tiver aqui, a tua versão tiver assim, ó, igual a minha, 150, você vai escolher a última aqui do 140. Nós vamos trabalhar com essa aqui, com a 14. E clica no instalar. Aí ele vai começar a instalar. Se vier essa caixa, dá OK. Aqui dá o aceitar. E ele vai começar a pôr as referências aqui no nosso projeto. Aqui ele está falando algumas informações para a ASP.NET, mas não é o nosso caso. Fechei essas janelas. Ctrl Alt X. Aqui na caixa de ferramentas tem várias categorias. Ó, todos os Windows Forms, controles comuns, containers, menus. E tem elaborando relatório. Se você tiver, você vai ficar aqui no elaborando relatório. Se não tiver, você deixa no geral. Isso não tem muita... não vai interferir nada aonde você vai escolher aqui. Aí você vai fazer assim, ó. Você vai vir aqui, clica o botão direito e vai aqui, ó. Abrir pasta no gerenciador de arquivos. Ele vai parar aqui. Volta no projeto. Então aqui, voltando aqui na caixa de ferramentas, clica o botão direito, escolher itens. Ele pode demorar um pouco. Aí eu vou aqui em procurar. Aí pode ser que ele não venha parar aqui na aplicação. Você volta aqui, onde a gente estava antes, que nós demos o abrir pasta. Seleciona aqui em cima e dá o copiar, Ctrl C. Volta para cá e dá o Ctrl V. Para quê? Para ele ir na pasta do seu projeto com toda certeza. Se tiver assim que nem o meu, ó, você volta vai ter aqui, ó, Package. Pode ser que você esteja assim, ó. Então você volta Se Package estiver aqui, você já clica no Package. Senão você volta, Package. Esse primeiro aqui, ó, Reporting Service. Microsoft Reporting Service. 2 cliques. Aqui no lib, aqui no Net 40. Aí você vai ter vários aqui. Tem esse aqui, ó. Microsoft Reporter View.Windows Forms.dll. Abrir. Aí você vai dar OK. E ele vai pôr o ícone do Report View aqui. Dá OK. OK. No meu caso eu já tinha, né? Mas no seu vai aparecer. Então agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou selecionar o Report View e vou fazer um retângulo aqui
no formulário. Ele vai desenhar esse controle. Esse controle é o Report View. Aqui está Choose Report. Eu vou clicar aqui, ó. Esse aqui, Microsoft SQL CRUD Sharp, é o nome da minha aplicação. É esse nome aqui, ó. E o outro é o nome do relatório. Então, Microsoft SQL CRUD C Sharp é o nome da minha aplicação, ponto, relatório livros, que é o nome do meu relatório RDLC. Eu vou selecionar ele. Então, eu estou vinculando esse controle a esse relatório. Aí, vou aqui encaixar no container Py, que é encaixar no form. Bom, tá feito. Agora, eu fechei tudo aqui, vou dar ou melhor, deixa só isso aqui. E eu vou aqui no Form 1, que é o nosso menu aqui, é o nosso formulário principal. Então aqui, ó, em imprimir, dou 2 cliques. Agora eu vou chamar aquele formulário. É FRM livros, livros, relatório, é esse aqui, ó. Então aqui é o construtor. FRM Show Dialog. Então vamos ver como é que ficou. Vou executar, cliquei no iniciar. Agora eu vou clicar aqui no imprimir. Ele abriu o meu relatório e já trouxe ó, o meu cabeçalho e o rodapé, mas não tem dados. Então agora nós vamos fazer os dados. Vou fechar tudo. Parei a aplicação. Vai se acostumando com Ctrl Alt L, Ctrl Alt X, Ctrl Alt D. Por quê? Porque você ficar clicando aqui toda hora é muito demorado e cansa. Então eu vou voltar aqui no relatório livros.rdlc, que é o nosso design do formulário. Para inserir os dados no formulário, nós precisamos de uma fonte de dados. Se você assistiu o vídeo de Report View com o VBNet, nós usamos uma fonte de dados, o Access. Usamos, então, um banco de dados, uma tabela do banco de dados. Não é o que nós vamos fazer nesse vídeo. Nesse vídeo, nós vamos fazer o seguinte. Observa esse daqui, ó, livro.cs. Isso é uma classe. Eu dei 2 cliques, ela tem essas propriedades. Se você quiser ver as propriedades de uma classe, sem abrir o arquivo, você dá um clique aqui, ele abre assim, você clica aqui e você vê as propriedades daquela classe. Ó. Isso aqui que tem a chavinha são propriedades, isso que tem esse cubo são métodos. Então eu vou usar essa classe como fonte de dados. Então eu vou fazer assim, ó. Vou clicar o botão direito aqui, ó, sobre o conjunto de dados, adicionar, aqui, ó, novo, na fonte de dados, novo. Então lá no VB, com o Report View, nós usamos banco de dados. Eu podia usar aqui com SQL Server, com qualquer banco de dados. Poderia usar inclusive com MySQL. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos usar um objeto, que vai ser instanciado de uma classe. Que no caso é a classe livro. Eu vou avançar. Aqui, você vai ter o nome da sua aplicação. Eu vou cancelar aqui, ó, só para tirar a tela da frente aqui. Novo. Aqui, avançar. Então tá aqui, ó. MySQL CRUD C Sharp. É o nome da minha aplicação, é o nome do meu projeto, tá aqui, ó. Você vai ter o seu nome, o nome que você deu para o seu projeto. Eu vou clicar aqui, ele vai expandir. Aí, eu tenho aqui, ó, todos os componentes da minha solução. Que no caso, na verdade, do meu projeto. Desse daqui. E entre eles eu tenho aqui ó, o livro, que é essa classe livro aqui. Ó. Então eu vou selecionar ela, marquei, tiquei aqui, não. Você clicar, ele pode marcar e desmarcar. Deixa marcado. Deixa aqui marcado. Concluir. Ele vai trazer todas as propriedades desta classe. Que aqui dentro do nosso relatório é um objeto. Aí, eu vou fazer assim, ó.
Veja que desapareceu no meu caso, né? No seu eu não sei. Desapareceu a caixa de ferramentas. Então eu vou dar Ctrl Alt X para a caixa de ferramentas aparecer. Aí tem aqui caixa de ferramentas e dados do relatório. Dados do relatório era onde eu estava. Caixa de ferramentas. Eu posso puxar aqui uma tabela ou posso puxar uma matriz. Isso não vai mudar muita coisa. Na verdade, não vai mudar nada. Vou deixar ela aqui. Vou voltar aqui em dados. E vou colocar os campos que eu quero aqui. Um dos campos que eu quero é o ISBN. Então, eu vou pôr o ISBN aqui. Aí eu quero o título do livro. Cadê o título? Título aqui embaixo. Quero os autores. E quero o preço do livro. Só que não tenho mais coluna. Se eu fizer assim, ó, não vai dar certo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou clicar no botão direito aqui, ó. E vou inserir coluna à direita. Aí ela inseriu aqui à direita. E essa daqui é o preço. Vou alargar aqui um pouquinho. No nosso caso, esse relatório aqui, ele vai ser melhor em paisagem. Aqui ele está em retrato, né? Está na vertical. Agora eu vou fazer assim, eu vou clicar no primeiro, segurar o Shift e clicar aqui no último. Sem soltar o Shift. Vou em Format, eu vou em Fonte. Fonte. E vou pôr tudo 8. 8 pontos, 8 PT. Aí ficou tudo com 8. Por quê? Porque o título do livro é muito grande. Os autores. Selecionei aqui, ó, cliquei aqui em cima, ó. F4, Text Align. Aqui eu vou pôr no centro. E esse aqui, ó, F4, Text Align vai ser à direita. Porque esse é um valor. Beleza. Agora, eu vou aqui em livros. Vou fechar assim, ó. Só para tirar esse. Vou aqui em FRM Livros Relatório. Aqui. Por quê? Porque aquilo lá é uma classe, na verdade lá é um objeto dentro do relatório, da classe livro, só que ele não tem dados. Esses dados, eles virão, Ctrl Alt L, eles virão aqui do form, virão daqui, ó, dessa grade. Só que ela vai passar pelo FRM Livros Relatório, para chegar aqui no relatório livros.rdlc. Então tem uma passagem em 3 componentes. Este form, para chamar esse relatório. Então eu vou aqui, ó. Então eu vou aqui, que é esse cara aqui, ó, FRM Livros Relatório. Eu vou pressionar a tecla F7 e vou fechar essas janelas aqui. Aqui no início, eu vou instanciar um data table. Eu vou receber isso através de um data table, os dados. Receber de onde? Lá do meu form 1, porque aqui não tem a grade. A grade que tem a relação de livros. Então, se eu vou receber um data table, aqui eu preciso receber então um data table. Então, esse daqui, ó, DT é esse DT aqui, e esse DT é esse DT aqui. Eu poderia ter chamado assim, ó. E nem precisava usar isso aqui. Mas eu vou voltar, porque o comum é se usar dessa forma. Você vai encontrar muita fonte de código escrito desta maneira. Vou salvar aqui. Agora, eu vou aqui no load, que é onde ele está chamando o report view. Vou também colocar um código. Então, o código é esse, tem só 2 linhas. Tem essa linha e essa outra linha aqui. Esse dataset 1, se eu for aqui, ó, no relatório, livros RDLC, no nosso design, eu vou ver que ele chama dataset 1, tem que ser esse nome.
Vou voltar aqui. Por isso que está assim. Esse DT, quem é esse DT? É o data table que foi passado aqui, ó. Quem chamar esse relatório, o FRM Livros Relatório, vai passar um data table. E ele vai ser recebido aqui, ó. Esse DT é esse aqui, que é esse aqui. Bom, terminou? Não. Precisamos agora voltar aqui no form, aqui, form CS. Pode ser aqui também. 2 cliques aqui. Tá vendo que ele está em vermelho? Por quê? Porque agora eu passei a exigir um data table no FRM Livros Relatório. Se você for aqui, você vai ver, ó, é o FRM Livros Relatório e eu não estou passando nenhum data table aqui. Então vamos arrumar isso. Então eu coloquei essa linha aqui, que está instanciando um data table através desse método aqui embaixo. Quando você digitar fica vermelho, até você digitar o método. Esse método vai devolver um data table e esse data table vai ser passado para o FRM Livros Relatório, que é esse cara aqui, ó. Ele quer um data table aqui. O gerar relatório está aqui, está criando um data table. Então começa aqui e termina aqui. Ele está instanciando um data table. Essas aqui são as colunas do data table. Vai ter a coluna ISBN, título, autores e unitário. O unitário, o tipo dele é decimal. E o restante, como não está definido, não está declarado que tipo que é, são strings. Por padrão, são strings. Nessa linha, eu estou percorrendo o Data Grid View, que é esse DGV livros, que é quem? Que é esse Data Grid View aqui, ó, onde tem a relação de livros. Então, está percorrendo item a item, linha a linha. E está adicionando cada uma das linhas desse Data Grid numa linha do Data Table. Então, o Data Table vai ficar igual ao Data Grid, porém só com algumas colunas, só com essas 4 colunas. O Data Grid tem mais colunas. E aí ele vai passar esse Data Grid, ou melhor, esse Data Table, para esse formulário. Eu vou salvar e vou executar. Então, tá aqui tem uma relação de livros e eu vou clicar no imprimir. Então, tá aqui. Agora nós temos uma relação de livros. Então, veja que as larguras não foram suficientes, né? Então, eu vou só arrumar um pouco essas larguras. Então, eu vou aqui, ó, sempre que a gente vai mexer em layout, é no relatório, livros, é no RDL-C, é aqui. Eu vou fazer assim, ó. Se eu clicar aqui e clicar em propriedades, ó, é propriedades do cabeçalho. Se eu clicar aqui, ó, é propriedade do rodapé. Por quê? Porque tem 3 seções, ó. Tem a seção de cabeçalho, de itens, ou detalhes, né? E aqui o rodapé. Mas se eu clicar aqui fora, eu tenho a propriedade do relatório. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou aqui, cliquei o botão direito. Então, cliquei o botão direito, propriedades do relatório. Vim aqui e cliquei no paisagem. Tem retrato, que é na vertical, e paisagem, que é na horizontal, como qualquer aplicativo. Ok. Agora, eu posso aumentar esses campos. Aqui ficou, aqui não coube, né? Primeiro aqui eu vou aumentar um pouquinho. Título eu vou aumentar. Aí depois você vai aumentando de acordo com a necessidade. Aqui eu não vou perder muito tempo. Vou subir para cá. Vou fazer assim também, ó, F4. Aqui com esse aqui selecionado. Ó. F4. No caso, eu não estava selecionado. Vou vir aqui, ó. Em Color. Posso pôr aqui um azul. Posso vir aqui em fonte. Colocar aqui Font Weight. Colocar ele aqui em Bold, por exemplo. Aí ele ficou em negrito. Vou salvar, vou executar. Então, qual é a vantagem de se fazer por um data grid e não por uma tabela do banco de dados? Eu vou pôr aqui assim, ó, literatura. Vou buscar, trouxe só esses livros, vou imprimir. Aí eu tenho só
literatura. Nós vamos ainda fazer mais um vídeo em cima do Report View, mas por hoje é só. Aí nós vamos trabalhar um pouquinho o visual dele, trazer uns títulos aqui com parâmetros, mas isso para um outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.